Minha metodologia de emagrecimento eu trabalho uma dieta anti-inflamatória, hiperproteica e hipocalórica. Como eu faço a suplementação injetável, eu falo muito que boca foi feita para comer. Tudo que a gente faz também atrapalha o nosso intestino. Por exemplo, você está cuidando de uma pessoa de 30 anos, mas ele sai no final de semana, bebe. No outro dia ele vai tomar o suplemento. Você acha que ele vai absorver? Não, gente. Então, quando a gente trabalha com injetáveis, a gente tem o controle e a segurança de que eu entreguei. Aquela coenzima Q10 está lá. Aquela vitamina D entrou. Então não adianta, Muito mais seguro até o injetável, né? Mais seguro. E 100% absorção, né? 100% de absorção. Muitas pessoas questionam, mas é a mesma coisa oral. Não, não é a mesma coisa oral. A gente sabe que funciona, mas a forma que eu vou entregar para o paciente vai fazer toda a diferença. Fala, galera do podcast da Ironberg, que saudade que eu estava de vocês. Passei um período aqui longe, mas minha companheira, Vivi Sanches, tomou conta muito bem do podcast. Então, saudades dessa dupla William Bonner e Fátima Bernardes, da Maromba. Voltamos. Estamos próprios agora, porque, gente, a convidada de hoje... Olha, eu vou até ler aqui algumas coisas, porque é surreal, cara. Ela é médica, ela é professora, ela é mentora. Ela é especializada em terapias injetáveis. E eu quero saber muito de terapias injetáveis, empresária, formada em Harvard. Não fala nem português esse currículo. Nutróloga. O LinkedIn dela, uma coisa linda. Pós-graduada em nutrologia estética. Aí a medicina de Harvard. Gente, gostosa, top. Ela é tudo. Ela é maravilhosa. Gente, estamos aqui hoje com a doutora Raila Teixeira. Maravilhosa. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Foi boa essa apresentação, hein? Eu não sei o que. Arrasou. Já sabemos que você é uma estrela internacional. Como diz a minha mãe fala assim, minha filha, você é o JK da juventude. Passou 50 anos em 5. É verdade. Além de tudo, a falar o que eu falei, inteligente, o que eu fiz. gata e shapeada. E solteira, doutora? E solteira. Solteira, gente. Quem Quantos aguenta, anos né? você está? 34. Nossa, não parece? Ai, obrigada. Maravilhosa. E onde você atende, Doc? No Itaim, aqui em São Paulo, e em Bauru, Núcleo de Saúde e Performance, que é a minha clínica. Uau, gente, legal. você é de onde? Eu sou de Fortaleza. Esse sotaquezinho gostoso. De Fortaleza, mas já tô 12 anos fora de Fortaleza, né? Fiz uma faculdade, depois as especializações e fui ficando. Eu não voltei para Fortaleza depois que eu me formei. E como foi essa migração sua? Essa jornada, né? É que assim, na minha família não tem nenhum médico, né? Meu primo que formou depois de mim, já quase no mesmo ano, então não tinha ninguém nem formado. Nossa. Então voltar para Fortaleza para mim ia ser muito incipiente, né? Ia estar muito no começo ali. Então a gente precisa em toda a área, quando você tem ali uma portinha para você entrar no mercado. E aí, meus amigos de faculdade, Vitor e Alano, Vitor é cirurgião lá em Bauru, vem para Bauru. E aí, eu fui e fiquei em Bauru por uma questão de mercado também. Porque logo que eu comecei a especialização, a primeira pós de nutrologia, eu também comecei paralelamente a estudar a parte de ortomolecular. Na época, não tinha, assim, uma formação em ortomolecular, nas terapias injetáveis, a gente tinha que fazer vários cursos. Então, o que eu ganhava, eu ia investindo em cursos e fui para fora, e fiz fellows fora, fiz lifestyle medicine, Blackburn, vários cursos. E eu fui fazendo isso em paralelo e atendendo plantão, e Bauru, São Paulo. E aí, por uma questão de mercado, eu vi que em Bauru não tinha ninguém que trabalhava com nutrologia voltado para isso, para longevidade. Porque a nutrologia é uma área que, nos últimos 5 anos, todo mundo fala de nutrologia, mas sempre existiu, porém, era uma área que estava lá dentro da UTI, tratando pacientes graves, doenças graves, síndromes desabsortivas, alergias alimentares. Então, o nutrólogo sempre esteve aí, mas ninguém falava de nutrólogo. O nutrólogo ele foi ganhar uma visão, assim, ficou mais conhecido quando começou o advento das medicações mais modernas, né? Como a liraglutida, semaglutida, dulaglutida, que foi das primeiras, e também o HCG. Na época do HCG foi que começaram aí, eu lembro que na época tinha
uma cunhada que ela vinha para São Paulo, era de Fortaleza, e vinha para São Paulo para passar no nutrólogo. E ninguém sabia o que era. Ela dizia, eu não sei o que. Ela dizia, não é endócrino, ela não sabia nem dizer o que era. Só sei que ela É que emagreceu. muitas pessoas têm dúvida ainda. Qual é o papel da nutrologia? Né? Muitas pessoas têm dúvida ainda. Tem dúvida, né? Mas nutrologia é o mesmo que Confundem. nutricionista? Muita gente confunde. Você é Endócrino nutróloga? Não, eu sou também, nutricionista. É? Isso. Endócrino também. Não Que nem é? você falou, eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei que eu emagreci, né? Dá uma Aham. Todo explicação mundo assim pra emagrece, gente entender. Isso. Assim. É porque a nutrologia é, por exemplo, tem o fisiatra e tem o fisioterapeuta. Vocês já ouviram falar do fisiatra? Não. É uma especialidade médica que Caraca. trata as doenças do sistema locomotor. Aham. E é o Olha. fisiatra que prescreve para trabalhar com o fisioterapeuta. Então, da mesma forma, eu falo que nutrólogo e nutricionista é um casamento perfeito, porque o médico ele tem o papel de fazer o diagnóstico e de fazer a prescrição do tratamento. E esse tratamento ele precisa de um complemento, que é a nutrição. Então, eles precisam trabalhar juntos. Não Sim. tem como. Você vê que você pode analisar nos seus pacientes. Por exemplo, se você pega uma paciente de 49 anos, está na fase tardia do climatério, já entrando na menopausa, e ela quer emagrecer. Como vai ser sofrido para essa paciente emagrecer só com dieta e exercício? Se ela vai primeiro em você, o teu trabalho, você vai se sentir até, meu Deus! O Você não- dobro. E aí, Ineficaz. todo mundo se frustra, porque dieta e exercício não é para todo mundo. Dieta e exercício emagrece uma pessoa que está ainda numa idade metabólica boa, que é menos de 30 anos. Passou dos 30 anos, a gente tem mudanças fisiológicas que vão retardar esse metabolismo. Tá. Então, vai ter que suar muito a camisa. E eu falo, no contexto que a gente vive hoje, se a pessoa não é um fisiculturista, se ela não é um esportista, é quase que impossível ela conseguir se dedicar 100%, que a gente sabe como é a rotina. E ainda muitas De mulheres se dieta, acostumam com essa alimentação. situação, né? Desse cansaço, dessa indisposição, oscilação de humor. E acho que isso é Os normal. casamentos vão por água abaixo por conta disso, né? É. Então, por isso que eu acho que tem que ter esse casamento. É importante que as pessoas saibam qual que é o papel do médico nisso, o papel do nutricionista. E não existe competição. Eu falo muito isso para os meus colegas. Eu dou mentoria e, por exemplo, quando eu vou dar mentoria para ginecologistas, eu falo, tem nutricionista na sua clínica? Não. Como não? Você atende mulher todo dia, tem que ter um nutricionista lá. Porque não adianta você prescrever, fazer uma prescrição linda de hormônios, Mas o sem nutrólogo, um às vezes, suplemento, ele... sem um... Ai, perdão, te cortar. Não, Mas assim, o nutrólogo, muitas vezes, ele monta um planejamento, né? Uma orientação. monta uma Muitos eu orientação. conheço que fazem. Então, por exemplo, eu tenho um modelo que está dentro da a minha metodologia de emagrecimento. Eu trabalho uma dieta anti-inflamatória, hiperproteica e hipocalórica para os pacientes de emagrecimento. Então, isso é a base, é o esqueleto. Aí eu vou bater um papo com você. Sim. Olha, Vivi, tem uma paciente minha que eu vou te encaminhar. Eu acho que o caminho dela é esse aqui, porque ela está com isso e isso alterado nos exames. Eu já comecei uma suplementação. Como eu faço a suplementação injetável, que eu falo muito que boca foi feita para comer. E da mesma forma que o nosso metabolismo fica lentificado ali depois dos 30, tudo que a gente faz também atrapalha o nosso intestino. Então, por exemplo, você está cuidando de uma pessoa de 30 anos, mas ele sai no final de semana, bebe. No outro dia ele vai tomar o suplemento. Você acha que ele vai absorver? Não, gente. Então, quando a gente trabalha com injetáveis, a gente tem o controle e a segurança de que eu entreguei. Aquela coenzima Q10 está lá. Aquela vitamina D entrou. Entendeu? E quando ele está fazendo só via oral, você pode pegar muitas vezes paciente que chega, estou tomando esse multivitamínico, esse. Nossa. Os exames estão tudo alterados. Você vai ver o estilo de vida da pessoa, ela não ajuda o intestino dela. Então não É adianta, muito às mais vezes, seguro até o injetável, né? mais seguro. E 100% absorção, né? 100% de absorção. Eu falo que é a questão... Muitas pessoas questionam, mas é a mesma coisa oral. Não, não é a mesma coisa oral. Porque você sabe os benefícios da vitamina D, por exemplo. Mais de 700 reações bioquímicas no nosso corpo. É um pré-hormônio. Tem relação com a tireoide, tem relação com o intestino, tem relação com o raciocínio, com a parte cognitiva. E aí, com a testosterona. E se você... Então, tem todas essas funções. Então, a gente tem a gente sabe que funciona, mas a forma que eu vou entregar para o paciente vai fazer toda a diferença. Então, se esse paciente tem desbiose intestinal, por exemplo, que é muito comum,
Quem hoje não gosta de comer um docinho, tomar uma cervejinha final de semana? Esse é o Brasil, gente. As pessoas são assim. Pãozinho. Pão, leite, assim, muita coisa industrializada. Que não é que a gente demonize um alimento, mas tudo que é industrializado vai gerar uma resposta inflamatória. Por quê? Porque é diferente do nosso material genético. A mesma coisa do glúten. Você vai comer uma pizza na Itália, talvez você não tenha uma distensão abdominal, gases, que você vai ter comendo uma pizza aqui com glúten que é geneticamente modificado. Então, essa é a questão. Quando a gente não pode generalizar, mas a gente tem que sempre que lembrar que na natureza não tinha aquilo dali, está geneticamente modificado, então meu corpo vai reconhecer como o quê? Como um agente que é perigoso. Então, isso afeta toda a questão do metabolismo de vitaminas, de nutrientes. Quando você faz a via injetável, você está poupando esse sistema do trato gastrointestinal. E que nem você estava falando, que as pessoas perguntam, mas é a mesma coisa do que tomar via oral, né? E não é, porque a absorção é muito maior dos injetáveis, nesse caso, o reaproveitamento do jeito que você falou, muito interessante. É justamente isso, a biodisponibilidade, né? Que é o conceito de farmacocinética. Tem toda a questão de passar pelo trato gastrointestinal até chegar no intestino, talvez ali para absorver, e essa questão da desbiose. E de metabolizar. Por exemplo, gente, caso clássico aqui, mulheres 40+, né? Hoje a gente tem falado muito sobre as mulheres nesse período de climatério, porque antes era normalizado a mulher chegar ali com uns 45 anos, que ela começa a ter flutuações no fluxo menstrual, e isso pode levar a uma anemia ferropriva na maioria das vezes. E aí ninguém trata aquilo. Não, você tem anemia. A mulher sai com aquele diagnóstico. Eu tenho anemia, por isso que eu sou assim, por isso que meu cabelo cai. Por isso... Era assim. Aí depois começaram a estudar sobre e viram que a mulher perde algumas enzimas que fazem a conversão do ferro para a sua forma absorvível. E outras questões, e quem afeta nisso? O FSH, que é o hormônio estimulador dos hormônios gonadais, né? Então, não é só a flutuação do estradiol que é importante na mulher 40+, é a flutuação gap de FSH. Então, até ela chegar na menopausa, o FSH vai subindo, o estradiol vai descendo, progesterona descendo, testosterona descendo. Isso mais rápido, essa alteração? Tem alguém? Os maus hábitos. Mas o estresse, o emocional afeta? O estresse. Cara, a mulher não foi feita para ser estressada. Que a gente estava falando ali no começo, né? Posso falar do seu caso já? Claro. Fratura por estresse. Você, 27 anos, e eu nem sabia que você tinha essa idade. Falei de uma paciente minha de 27 anos que chegou para mim com a fratura por estresse. Por quê? Empresária, dona de casa, tá noivando, agora pensando em casamento, festa, não sei o que, dando conta de 1000 coisas, estressada, mas mesmo assim, quer cuidar do corpo, quer casar no shape, tá correndo, tá fazendo não sei quantas atividades, não tá se alimentando direito, porque para estar no shape tá usando X partida. E aí, enfim, ela chegou, eu disse, não, aqui é nutricional, é o estresse mesmo, e o estresse, a mulher tem 20 vezes mais sensibilidade ao cortisol do que o homem. Perfeito. Isso é muito nítido, porque eu apresentei, na verdade saiu os meus exames essa semana, e eu tomei um baque. Por isso que eu te falei, né, sobre estresse emocional. Meu estradiol no pé. Nossa, foi uma semana assim que parecia que, sabe, tudo me emocionava. FSH alterado ferritina baixa. Falei, gente... E eu me alimento super bem, faço as terapias injetáveis, né? A suplementação das vitaminas. Mas eu nunca tinha visto isso nos meus exames. Fator estresse. Eu venho de um estresse, assim, burnout, né? De muito tempo, de uns 3 meses arrastando ali. E eu falei assim, totalmente a ver. Aí o meu médico avaliou, ele falou, com certeza. Tudo a ver. Por quê? O que é a situação de estresse? O teu corpo, ele tenta se defender de algo que está apresentando risco. Então, ele vai segurar a energia e vai consumir os cofatores energéticos. Quais são esses cofatores energéticos? Então, nos nutrientes aí, a vitamina D ela é consumida, tanto que um atleta fisiculturista, ele tem que suplementar a vitamina D, tem que deixar níveis acima de 60. O obeso também tem que fazer isso, mas já é por outro mecanismo, que é o excesso de gordura gera um estresse fisiológico, consome também essa vitamina. Outras vitaminas são consumidas, vitaminas do complexo B. É muito comum você pegar um paciente, você não é vegano, não tem nenhuma restrição alimentar, come... Porque vitamina B, eu falo, é uma vitamina fuleira, que lá no Ceará a gente fala fuleiro. Uma coisa que é simples.
tá no ovo, na carne, a pessoa come certinho, mas a vitamina B12 dela lá embaixo. Por quê? O consumo tá muito maior. O estresse. E o estresse mental também é muito considerável, porque é assim, tô aqui de frente para vocês, você tá aí, você tem um voo daqui a pouco, você tá pensando, nossa, se eu chegar nesse voo, teu corpo tá gerando uma resposta. E essa resposta de luta e fuga altera a capacidade absortiva, consome os teus cofatores, que são produtores de energia, mas você tá aí, plena. E é assim que muitas de nós vivem. E é engraçado porque eu falei que eu tô com um problema, mas o meu problema é chique o nome dele. Eu tô com a síndrome da mulher atleta. Se for pra estar doente, que seja com o nome de uma condição bonita. E aí eu fui pesquisar o que era essa síndrome da mulher atleta. E é justamente isso. Então você tá muito seca, você comer pouco porque você quer estar seca e você também querer performar. Até porque a gente sabe que um atleta de fisiculturismo, ele pode ali na fase final da preparação dele treinar de maneira mais leve, porque não vai afetar o shape. Mas uma coisa é você conciliar shape com performance. Você se preparar para uma meia maratona que nem eu tava, fazer Hyrox, então querer estar shapeada, querer ser condicionada, querer ser forte, ainda ser empresária, ter que lidar com muitas coisas. E aconteceu comigo isso que você tava falando. E meus ossos, eu tava olhando, ficaram fracos. Na Vivi também falou muito isso. Os ossos ficaram fracos, eu tive uma fratura por estresse de tanto treinar. Uhum. E tem que ter cuidado também, porque como você tem muita massa magra, e aí chega um momento em que o próprio exercício físico vai gerar quebra de músculo e vai sobrecarregar rins, fígado e coração. E aí, ao invés de ele estar gerando benefícios, vai estar gerando malefício. Então, assim, tudo a gente tem que buscar o equilíbrio. E a gente está criando na sociedade moderna, assim, um falso equilíbrio. Pessoas que falsamente estão bem. É muito... E a gente tem que buscar descanso. Tá? Eu tô nessa jornada. Eu tô nessa jornada. Nós três aqui. Não vou mentir. Eu era uma mulher assim, difícil, só né? hard, trabalho. E eu tô aprendendo a dizer não, a fazer menos coisas, desacelerar, porque não tem jeito. Por mais que a gente tenha acesso a tudo. E acho que hoje eu tô assim no auge com relação a acesso ao que vem de novidade. Eu tenho uma preparação, assim, muito boa desses cursos que eu fiz fora e tudo. Então, a gente tem grupos de discussões de casos, tudo. Então, tudo quanto é novidade que chega, de medicação, de peptídeo, não sei o quê. O que é aprovado e o que não é aprovado ainda aqui, eu tenho acesso. Ai, que bom. E eu posso fazer o uso próprio, tudo. Mas eu vejo que... Se quiser um teste, pode testar na gente. Eu tô indo amanhã para Porto Rico para uma nova certificação. Aquela mesmo que a gente não pode falar o nome, Emerson. Aquela que tem que não perde massa magra, pode testar na gente, Dora. É certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tava falando dos injetáveis, né? E muita gente, quando posta no Instagram, fala, mas isso é bomba, não sei o quê, é hormônio. Não é. Eu queria que a gente falasse também sobre isso, para tirar esse tabu dos injetáveis e também perguntar como uma paciente... que às vezes esquece de tomar os manipulados, os injetáveis podem ser uma possibilidade também, né? Exato. Do que ficar tomando 1000 cápsulas. Eu sou dessas, que eu esqueço de tomar os manipulados. Então, para mim, os injetáveis foram uma mão na roda, assim, mudou muito a minha vida e a dos meus pacientes. Porque remédio bom é aquele que você prescreveu e o paciente tomou. Não adianta você fazer a prescrição linda e o paciente botar na gaveta, né? Então, os injetáveis também são indicados nesses casos. Aquela pessoa que tem uma rotina muito corrida, a gente consegue padronizar, por exemplo, a gente está numa fase aguda, preciso corrigir deficiências nutricionais. Aí eu faço muitas vezes semanal as infusões, que pode ser endovenoso ou intramuscular. Isso vai depender da característica do fármaco. Por exemplo, vitaminas A, D, E e K são lipossolúveis, são gordurosas, então a gente faz intramuscular. Se eu vou fazer uma infusão de vitaminas do complexo B, são hidrossolúveis, ou seja, a gente pode fazer no soro, pode fazer numa solução. Mas o que você prefere? No sorinho, por exemplo, as hidrossolúveis? No sorinho ou intramuscular? Depende do grau que a pessoa tá. Então, por Mas exemplo, a absorção muda muito? Não, elas têm a biodisponibilidade é de 100% em ambos, porém o tempo de absorção do intramuscular ele é maior, então demora um pouco mais. Mesmo? O que é bom ou é ruim? Só toma isso é bom para poder um paciente que mora longe, por exemplo, não vai poder ficar indo com muita frequência. Então a gente consegue, isso que eu estava falando, a gente consegue padronizar, espaçar o tempo. Você não vai ter que tomar injeção todo dia, entendeu? Sim. Diferente das cápsulas.
Cápsula você tem que tomar todo dia. Ai, Por gente, um exemplo, saco. vitamina D, você tem que tomar todo santo dia. Se você toma uma injeção de vitamina D, dependendo da quantidade, incrível. a cada 3 meses só. Mas Pois é Cada 3 incrível, não é? meses. Vocês muito bom. duas, Não dá resultado rápido, né? A Rápido. família vocês No dia não, seguinte aham, já se sente vocês melhor. não ficam Disposição. tomando, porque eu tenho muito problema, acho um saco ficar tomando várias cápsulas. Então vocês, por exemplo, vocês tomam uma injeção de vitamina D a cada 3 meses e é isso. Isso. Legal, perfeito. E aí ela fica sempre bem ali. Fica... Essa semana eu fiz o... Já que eu falei pra você, depois que você teve a lesão, eu falei isso pra você fazer lá. Aminoácidos. Ah, Nossa, sim. como a minha Também. recuperação tava ruim essa semana. Você já Essencial. sente a melhor. Agora, uma coisa que você falou Muscular. sobre hormônio, né? Eu já, dentro desse escopo, a gente trata muitas doenças, tá? Alzheimer, Parkinson, paciente que tem deficiência de deglutição, bariátricos e pacientes com algumas síndromes desabsortivas que levam à caquexia, né? Que é a extrema, é quando você está numa fase extrema de quebra muscular. Por exemplo, quem tem manifestado aí a síndrome do HIV, né? Então, a SIDA, que a gente chama. Então, uma vez eu tive um paciente que ele não podia fazer o uso de hormônio na época, por conta das medicações que ele estava tomando, e ele não queria definhar ali mais, ele estava entrando em depressão. Sabe quando a pessoa se larga mesmo por conta de todo o tratamento, tudo, o medo? E aí a família me procurou e a gente fez aminoácidos semanalmente. E ele voltou a se alimentar melhor, ele voltou a ter vigor e disposição, porque a gente é feito disso. Sim. E ele não estava conseguindo se alimentar, tanto por colaterais da medicação, ele não podia usar hormônio na época, e testosterona a gente pode utilizar em pacientes com SIDA. Até é importante para não perder massa magra. Porém, depende do que ele está tomando de remédio para controlar a doença. Então, foi um caso assim que eu vi, nossa, se as pessoas soubessem o quanto que isso é bom e que não é uma coisa, não é invenção, tem tudo na medicina vai ter na medicina em todas as áreas eu falo, tem Todas o as áreas, joio total. e o trigo. Tem aquela pessoa que faz por gana, para ganhar dinheiro, tem. E tem gente que faz por conhecer a ferramenta e saber que isso é importante para o tratamento do paciente. Fazer uma analogia aqui rápida para falar para quem não entende muito, eu tenho carro elétrico. E muita gente 100% elétrico. E muita gente me zoa, principalmente homem, tá? Que gosta de ouvir fala que carro elétrico não é carro de verdade. E eu fiquei pensando, falei, gente, é igual você lavar a roupa no tanque e você tem uma máquina de lavar roupa. Enfim, é modernidade. Eu acho que os injetáveis, eles vieram para isso. Então, muita gente fala que, é invenção. Cara, mas se você tem dinheiro falando português claro e você tem essa possibilidade, por que não, né? Porque, na verdade, o injetável ele vai ser um pouco mais caro, mas ele compensa muito mais. Porque você aproveita muito mais. Exato. Hoje ele ainda é caro, não é o commodity, ele é caro o conhecimento. Entendeu? Entendi. Então, é uma coisa que já tem... Não é o custo do produto, mas sim de toda a inteligência. Mas é você chegar no profissional que tem Perfeito. esse conhecimento. Por quê? Primeiro porque no Brasil isso não é bem visto. A gente tem que buscar conhecimento fora. Agora, nos últimos 3 anos, é que foi abrindo mais a mente e também, ninguém é tonto, tendência de mercado. As pessoas estão emagrecendo e desnutridas. Não estão emagrecendo bonitas, estão emagrecendo desnutridas. É o que a gente pega o tempo inteiro. Mulher, queda de cabelo, perda de dente. Que isso? Cálcio, por isso que os dentistas também estão entrando muito nessa área. Porque eles estão pegando muito. O trabalho deles já está chegando numa limitação. Ele vai lá, faz a prótese linda e a paciente não sustenta, quebra. Caraca. Por quê? Porque está desnutrida. E é uma desnutrição funcional. Porque ela diz, nossa, doutor, eu como. Come o quê? Come o quê? Come um monte de industrializado, não faz reposição hormonal, já está na fase. Então, é isso. Então, agora, isso está crescendo muito e eu acredito que vai se popularizar cada vez mais, vai se tornar algo mais acessível. Isso como nos Estados Unidos. Vou fazer uma comparação para vocês, é que eu visito clínicas todos os anos, porque isso... eu também tenho essa questão da mentoria, então eu crio modelos de negócios para profissionais de saúde que querem ter independência financeira e entregar um resultado de excelência, né? Então, as terapias injetáveis é uma das ferramentas que eu mais utilizo. E aí, todos os anos eu visito clínicas. Em 2018, eu fui em Fort Lauderdale e não tinha nem 7 clínicas para eu visitar. Esse ano, eu fiquei 20 dias em julho agora, eu não dei conta de visitar todas as clínicas. Clínicas médicas de terapias injetáveis. E de wellness, legal. Isso porque lá é diferente da legislação brasileira. Então, lá você pode ter um quiosque, como tem em alguns... Em Las Vegas é cheio nos hotéis, nos shoppings,
Tem um quiosque lá que você escolhe a vitamina que você quer usar. Nossa. A enfermeira vê seus parâmetros, faz a infusão e o médico ele só é acionado se tiver alguma intercorrência. Tem umas festas lá em Miami que são festas, tipo, wellness de atletas, tipo, day party de atletas, que você fica lá tomando um negócio na veia, assim, sabe? Isso. Tipo, de vitamina Z. Mas é engraçado vocês falarem sobre isso, né? Eu tenho muitos pacientes de fora. Que E legal. eles me relatam que é muito arcaico isso lá. Que eles não têm um acompanhamento. A medicina é muito falha, eles falam, lá fora. Eles não têm um acompanhamento como é um médico do Brasil. Isso, lá já é uma pegada assim muito de mercado. E é por isso que a gente está entrando numa. Com tanto avanço, você entende que a conta não fecha? É, exatamente. Exatamente. Lá é como se fosse um negócio, é só um negócio. O médico só é acionado, assim, por quê? Porque também a cultura do americano é muito da individualidade, a pessoa faz o que quer, literalmente. Porque você percebe que se a gente for olhar na saúde aqui do Brasil, o brasileiro não faz o que quer. Até um dia desse, uma pessoa que só vai no SUS nem sabia que tinha terapia de reposição hormonal. Então, assim, o que a gente faz é um absurdo também. Nos Estados Unidos, não. O cidadão, ele tem conhecimento, ele vê, onde é que vende? Eu vou lá comprar. Então, e aí também, se ele quer a ajuda de um médico, ele vai marcar consulta com o médico e diz, olha, doutor, eu quero usar isso daqui, eu li, é assim, assim, assado. E aí o médico vai analisar. Então, é isso, a gente está... É uma questão cultural, de conhecimento também, mas lá tem essa liberdade de você chegar, escolher, fazer, e o médico só é acionado se tiver tendências, intercorrência. eles estão muito mais à frente da gente, né? Sim. Mais uma coisa que você falou e eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente, é justamente, você mencionou que você passa para os seus pacientes uma dieta anti-inflamatória. E você está falando muito sobre alimentos industrializados. Eu queria que se você pudesse falar o que é uma dieta anti-inflamatória e por que os industrializados são tão maus quando você está falando. Bom, então vamos lá. Vou falar assim, eu até brinco com os meus pacientes, assim, eu pergunto, você é cristão? Aí a pessoa, não sei o que, não. Tá, mas vamos fazer de conta que nada disso daqui existia. Nada disso aqui existia. Não tinha parede, não tinha comida pronta, não tinha nada. O que que teria? Ia ter solo, ia ter árvore. O que que as árvores iam produzir? E o que que ia ter no mar? O que que ia ter no rio? Então, vamos pensar nisso agora. Se não tivesse nada disso que a gente criou, ia ter só a gente e a natureza. Então, a dieta tem que ser divina. Aquilo que está mais próximo da gente, mais fácil, a gente pode comer mais. Aquilo que está mais difícil de ser capturado, a gente tem que comer menos. E aquilo que não existe, nós não deveríamos comer. Então, a gente começou a inventar alimentos e concorda que quando você sofre um corte, fica vermelho, fica inchado, por quê? Porque entra bactéria. O nosso corpo, ele se defende. Então, ele também se defende do alimento industrializado, porque é estranho. Só que hoje, não, Raila, mas eu não fico com febre, eu não fico mal. Não tem uma resposta aguda, mas tem uma resposta subclínica, que é aquela que você não vai ter febre, porém você também não está 100%. Você está sempre sentindo alguma coisa, rinite, crises de dor de cabeça, cansaço. Um cansaço, muitas vezes, sem explicação. Muitas pessoas, quantas pessoas aqui estão treinando e não tem evolução? Vai olhar a dieta, vai olhar o sono. É aquela pessoa que... Tem gente que, assim, faz pequenos erros, mas faz todo dia. Todo dia só almoça com a Coca. Ai, mas é Coca zero. Sim, cara, mas é uma Coca, Bom paciente chega, refrigerante. você deve receber isso o tempo inteiro, eu recebo. Não, eu como pão todos os dias, tomo leite. Tem um paciente que eu recebi que ele tomava 600 ml de leite todos os dias. Ele falou, e a insulina ali, batendo nos 14. Não, ela me faz bem, não me faz mal, não sinto nada. Não me faz não mal, sinto nada. Exatamente. Tá, mas e a inflamação, e essa insulina? E o corpo se defendendo, né? E a letargia, a indisposição, e o percentual de gordura aumentado, visceral nas alturas, dor de cabeça, relatava muita dor de cabeça. Então, às vezes os sinais estão ali, e para a pessoa isso aquilo é comum, uma dorzinha hoje, eu tomo ali uma de pirona ali, vai passar. Pronto. Né? E tá tudo certo. Então, é exatamente isso. Os sintomas são subclínicos. E as pessoas acreditam que precisa estar no chão para poder correr para ir pro hospital. Aí quando a gente fala de leite, derivados do leite, tem muita gente que vem falando, leite não faz mal, não sei o quê. Calma, uma coisa eu dar um copo de leite para você que tem uma massa muscular
muito grande e a massa muscular, o músculo é um maior Senti sistema. forte agora, Gui. Eu tô aqui. Nossa, eu também fiquei pensando, rapaz, ela falou que eu tô bolada. Já que ela fala, né? Toda boba. É o maior Manter a sistema pose. endócrino do nosso corpo e é um sistema anti-inflamatório. Então a musculatura segura muita coisa. É por isso que eu tremo quando eu vejo assim, algum fisiculturista mandando uma pessoa que está obesa assistindo um fisiculturista querendo seguir a dieta do cara. Comer o doce de leite. Comendo doce de leite. Pré-treino. Meu amigo. Mas sabe o que é muito? Ai, me mata isso, vai, me mata, Ah, mas é gente. que eu vi o fulano de tal comendo a bisnaguinha do doce de leite. Eu falo, O fulano pode, você não. Mas então, eu acho legal a gente mencionar que eu falo que o nosso corpo é muito inteligente. É. E você está falando que temos massa muscular. E a gente faz uma dieta muito restrita. E o nosso corpo sabe que é inteligente. Então as pessoas ficam zoando, as pessoas maromba, a Graciane Barbosa, que ela deve peidar muito porque ela come muito ovo. Cara, Deus é mais, é verdade. não, gente, a gente come, o nosso organismo é muito limpo. Agora você me dá uma gordura hidrogenada, um cream cheese, alguma Ih, coisa, ai, um chocolate branco. Gente, aí é uma bomba de Hiroshima. Mas se eu comer minha batata doce, meu ovinho, é uma dieta muito limpa. É. Então, assim, eu São levo... alimentos que fermentam mais, às vezes, a própria batata doce, mas não quer dizer, né? Mas se eu tô na dieta certinha, amiga, eu Exatamente. não peido. Agora Isso. me dá uma lactose. Menina. É. Porque o nosso corpo Se você sabe. vai fazer um exame, você não é intolerante, mas não quer dizer que está ali, né? Não está acometido a inflamação, gente. Nosso corpo Isso. fala. É todos os dias, né? Que a gente É. fala. É a rotina. É a rotina. Né? Eu não Não. corto nada de ninguém, mas eu falo, olha, tente receber esse alimento que a gente sabe que é inflamatório, que é uma Isso. caloria vazia, mas como seu aliado. Exatamente. Isso é muito importante, Vivi, que Não você falou. pós-treino, em poucos dias, não é? Isso. E outra coisa, atrelado a um momento diferente da sua rotina. Então, por exemplo, eu falo, não é que você nunca mais vai beber, não é que eu tenho uma vida social extremamente ativa. Adoro sair para comer uma massa, gosto de tomar um vinho, mas isso não é a minha rotina. Se eu estiver viajando 10 dias, eu não vou fazer isso 10 dias. Eu não vou. E outra, eu sempre faço as melhores escolhas e aí eu deixo para curtir aquele momento. Quando eu estou com bons pensamentos, com boas companhias. Por exemplo, aquela pessoa que compra sorvete para casa. Grande é a chance dela estar frustrada no trabalho, chegar em casa e pá no sorvete. Então, Exato. em casa, não pode ter essas coisas. Então, isso é uma coisa, são coisas que eu oriento muito também. Limpa a sua vida, limpa o teu ambiente, se limpa, se afasta daqueles amigos que só chamam para comer, para beber. E eu faço isso por 21 dias. Eu peço para o paciente, claro que a gente medica. Então, isso é uma coisa boa da minha área, que é poder medicar ali para ajudar. Porque eu não vou dizer, força de vontade. Que força de vontade? Tudo bioquímica. O nosso corpo é tudo bioquímica. Nosso desejo, o nosso comportamento alimentar, a Tá estressada na menopausa, como é que vai ter controle, gente? Não tem controle. Então, a gente medica para poder reeducar. Para reeducar e depois ele ter controle. E aí, vai chegar no estágio que nem nós somos hoje. Por exemplo, se eu comer 2 pedaços de pizza, minha amiga, no outro dia eu tô doente. Se sente inchada. No outro dia eu tô doente. O que você fica? É surreal. Distensão abdominal, gases, Meu dor de sistema imune cabeça. Você também? Meu sistema imune cai. Estoura herpes. Herpes. É surreal. Rinite, meu filho. Crise de rinite. Gente, farinha branca comigo me mata. Dor de cabeça. Outra coisa que os pacientes relatam, prurido, aí começa a aparecer aquelas foliculites. Caraca. Então, são múltiplas Utilização formas de da aparecer. rosácea E também. rapidinho, Rosácea. uma pergunta pessoal. Você falou que você não vai mais para esses programas que te chamam para comer. Então, como que é seu social, assim, mais saudável com a galera? Eu como comida de verdade. Então, todo mundo Quando já você sabe. sai, você sai e você mesmo- vai em restaurante. Mesmo para sair. Restaurante. E aí eu gosto de comer legumes com peixe, legumes com carne. Eu não sou muito do risoto. Gosto muito de massa, mas tipo assim, uma massa fresca, mas hoje eu já não consigo mais comer molhos. Sim. Porque me faz mal. Não. É certo, se eu comer um macarrão no molho branco, que eu adoro, Nossa, sim. é 2 dias doente. Bomba de Então, Hiroshima assim, aqui. aí tem gente que vai olhar assim e vai dizer, nossa, mas eu não quero viver essa vida. Quer, meu filho, quer. Porque não tem você nada quer. melhor. Você quer botar um biquíni Você e se quer. sentir bem, botar um decote, ficar com o braço. Você quer sim. E eu já Você tive quer. entre os dois lados da moeda. Então, antigamente eu era gorda, obesa, eu falava, não quero viver bitolado. Então, hoje eu posso falar que eu tenho um corpo, eu faço algumas escolhas alimentares, mas eu não solto mais aqueles puns horrorosos de quem tem intolerância à lactose. E é muito recompensador você se olhar no espelho e se sentir bonita. E é Com se certeza. reorganizar. É o que eu falo para meus pacientes.
é muito mais gostoso quando você senta no restaurante depois e come ali uma massa, porque você não tem aquilo na Então. sua semana. Mas se você organizar a sua mente, pô, eu gosto muito, tenho uma vida social muito ativa, tá legal. Então você vai no sábado, come a tua massa. No domingo, você vai treinar Volta e pra você vai rotina. escolher algo que esteja num bom restaurante. Quantos peixinhos que a gente encontra Nossa. saudável, um frango num restaurante bom que você consegue incluir no domingo e sair sábado e domingo. E eu brinco com os pacientes também que você vai ficando chato, o paladar vai ficando refinado, porque você muito. começa a sentir bem o gosto das coisas. Então daí você vai querendo até ir para lugares melhores, porque você começa a perceber os temperos, não é verdade? Tipo hoje, se eu te der um sanduíche, um podrão. Eu comi muito podrão na vida, na faculdade, na época de Sim. colégio. Hoje em dia, até o cheiro me enjoa. Porque a gente sabe que é utilizado ali o pior do pior do pior dos ingredientes ali, o que tem de mais Exatamente. barato, aquela carne que é mais misturada, é o tempero que é mais industrializado, que é o de pior qualidade. Então a gente vai ficando mais seletivo, mas não é que você vai ficando fresco, é porque os teus instintos estão aguçados do paladar, a percepção, os neurotransmissores também, porque intestino, cérebro é o E, que doutora, o comanda. que você fala para os nutricionistas, ou médicos, ou o público em geral, que fala que isso é terrorismo nutricional? Que ele tá querendo vender uma coisa que não é verdade, ou ele não estudou. Porque, gente, não tem para onde correr. Se a gente for estudar e olhar ali, a verdade é essa. E eu até falo quando eu tô dando aula, eu dou aula para nutricionistas também. Hoje a gente tem uma plataforma de atendimento que a gente credencia nutricionistas para prescrever medicações, né? Para prescrever injetáveis com a minha supervisão. E quando eu vou palestra, eu sempre falo, gente, por favor, não prescrevam muitos industrializados para os seus pacientes, porque está aqui, a ferritina alterada, resistência insulínica, tudo. A gente tem que ajudar as pessoas a buscar longevidade, e não só aquele shape de verão. É o shape desse verão, do próximo verão, daqui a 10 verões, você vai estar gata, Você acha gato. que esse profissional, ele pode estar ali engessado pela falta de atualização, talvez? Ou às vezes um profissional que vem ali recém-formado, porque, querendo ou não, a universidade, ela nos limita demais. Eu vejo hoje pelos meus estagiários, que todos os dias eles chegam falando sobre algo que ali, ontem, por exemplo, né, ele chegou indignado de que a professora falou assim, cortisol não aumenta a gordura corporal, ele não induz, ele não atrapalha em nada. Então, você fala, sabe, glutamina só para o paciente em estado terminal, que vocês vão prescrever, mas está em estado terminal, gente. Gente. Né? Então, sabe umas coisas? Então, eu acredito que esse terrorismo que eles colocam, essa questão de, ai, não, eu te ensino a você comer sem pesar, sem calcular, comer o que você quiser todos os dias, né? Aquela famosa dieta, né, de calorias. Mas a dieta de calorias vazia, que eu já recebo sempre. Não posso citar quem é, não estou falando da profissional, mas é uma profissional que me marcou muito, uma nutricionista, que eu recebi muitos pacientes vindo dela, que era a mesma dieta, aonde era contagem de calorias e o paciente podia escolher. Imagina a mulherada. Entre a batata de carboidrato, a fruta ou o chocolate alpino. Chocolate alpino? Ela estava ali contando carboidratos. Gente. Então a mulher, ela tinha que escolher entre os carboidratos. O que as meninas escolhiam? O alpino. Então quer dizer, por quê? Porque é calorias, contagem de calorias. Você pode comer de tudo, todos os dias um alpino, todos os dias um alpino. Aquela dieta que a galera faz no MyFitnessPal, né? Não. Então, assim, eu não concordo. Eu acredito que isso seja um profissional desatualizado, que não é possível. Até IA vai falar pra ela que vai inflamar. Você entendeu? São umas coisas óbvias. Mas é assustador. Mas você vê muito isso em coach também, já viu? Coach. Ele não é o nutricionista, ele não é o médico, ele não é o personal trainer, enfim, mas ele tá ali. Ele quer te ensinar a comer. Agradar o paciente. Então eu falo para vender. Então isso também, eu sou muito franca, ainda bem que assim hoje eu posso falar, assim, que isso não vai me impactar em nada. Eu sou muito franca com os pacientes. Você tem que estar preparado. Muitas vezes as pessoas me encontram, eu sou doida para ir lá, não sei o quê. Mas aí eu vejo que a pessoa ainda não está na mentalidade que ela deveria. Eu digo, olha, pois então se prepare, porque vai gerar um impacto muito grande na sua vida. Sua vida vai mudar
de cabeça para baixo, porque vai se afastar de amigo que só chama para beber, porque vai natural, você vai se sentindo bem, você vai emagrecendo, você vai vendo que a tua mente está melhor, você vai vendo que aquele cansaço que você tinha não tem mais, teu corpo tá mudando. Aí você toma uma cervejinha e vê, cai tudo de novo. Então a pessoa vai se isolando um pouco mais. E eu trabalho todas as frentes, assim, a gente tem uma equipe multidisciplinar na clínica que é justamente para poder acompanhar essa mudança. Por isso que eu trabalho com nutricionista desde sempre. Porque o Nutri é a extensão da minha cabeça. Sim. Ele vai manter o paciente na rotina, né? Então, ele entende que vai ter esses desafios, mas com medicação isso é muito mais fácil. Sim. A gente facilita o caminho, mas eu não deixo de ensinar a jornada. Porque senão aquele paciente parou o remédio, ele volta a engordar. Se ele não mudou a questão inflamatória, o metabolismo, tudo isso. E falando de inflamação, médico e nutricionista, tem um assunto muito assim, hoje em alta, que é o lipedema. Então, na sua visão, quais são os critérios ali de diagnósticos, os essenciais ali para você fechar esse diagnóstico? E olha, lipedema é através desse sintoma, esse. O que apresenta para você ali que você fecha esse diagnóstico? O lipedema não é um diagnóstico fácil, né? Porque se a paciente estiver, por exemplo, com excesso de gordura, fica ali difícil de diagnosticar. Mas quais são as características que a gente tem que prestar atenção? Histórico familiar. Então, geralmente, a mãe também era, tem uma irmã que também era, as mulheres da família. Histórico familiar, a proporção em que acomete, então, geralmente não, sempre é simétrico. Então, vai ser nas pernas ou nos braços. E também a característica daquela gordura. É uma gordura que tem nódulos, é uma gordura que dói ao palpar e que essa dor flutua. Então, quando a paciente está perto de menstruar, na fase estrogênica, ela tem mais dor, é uma paciente que tem mais retenção, tem fragilidade capilar, então qualquer coisinha fica roxa. Então, a gente tem que ir observando a evolução. E outra coisa que eu vejo muito, assim, geralmente essa paciente tem características de predominância estrogênica. Ela é aquela mulher do corpo mais ginoide, cinturinha fina, bunda grande, perna grossa. Celulite. Tem mais celulites por conta da estrona. Então, o que acontece? É uma alteração da relação entre o hormônio que é produzido e os receptores. Então, ela pode ter uma conexão maior, ali, entre os receptores do subcutâneo e os hormônios, por isso que a gente tem que tratar a parte hormonal, tem que ver se a paciente tem uma predominância estrogênica, eu tenho que usar um hormônio antiestrogênico. Mas, acima de tudo, eu preciso manter essa paciente com percentual de gordura baixo e uma dieta anti-inflamatória. Por quê? O que é inflamação? De novo, volto no negócio, cortou o braço, o que acontece ali? Vai ficar vermelho, vai ficar quente, vai ficar inchado. Isso é uma maneira do nosso corpo mandar os leucócitos, são as células de defesa, para cicatrizar e para impedir que as bactérias se proliferem. Você imagina isso acontecendo lá dentro dos microvasos que irrigam ali as células adipositárias, a gordura. Isso acontece lá também. Então, isso vai gerando uma inflamação, toxinas vão indo para ali, por isso que tem mais dor, vai indo menos oxigênio, por isso que a gente tem agora as clínicas de recovery com câmera hiperbárica para várias questões, porque vai aumentar a força que o oxigênio vai entrando nas células. As terapias injetáveis também ajudam? Os injetáveis, a gente tem protocolos para paciente com lipedema, tanto com aplicação local, com intradermoterapia, que melhora muito. Então, hoje lá na clínica a gente tem um protocolo de lipedema que a gente trabalha vascularização, endermologia, com um equipamento que é o Refreeze, que é um equipamento, hoje é o melhor do mundo para a melhora da circulação sanguínea nessas pacientes, e o controle hormonal. Se é uma paciente que precisa de um contraceptivo, a gente vai avaliar, tem gestrinona, que é antiestrogênico, o Nestorone. Atrapalha muito. O anticoncepcional oral não dá, gente. Eu já ouvi muitos médicos dizerem que não. Anticoncepcional oral não dá. Mas você acha também que os DIUs hormonais também interferem, né? O DIU vai depender de como essa mulher está sendo cuidada como um todo. Porque se eu estou usando o DIU, eu não estou mais alterando a parte estrogênica. Então, ela vai continuar com essa predominância estrogênica. Porque o DIU ele vai fazer um papel progestínico. Então, o anticoncepcional oral, geralmente a gente está falando aí dos combinados. Então, ele tem 2 tipos de hormônio. Tanto o progesterona como o estradiol. Só que não são os naturais, são os sintéticos. E isso que gera aí, na verdade, piora a patologia, mascara a patologia
E não é o ideal para paciente ter um metabolismo que realmente seja mais a caminho da cura. Não tem cura, mas tem controle. Então, onde que eu vou conseguir simular o corpo mais próximo do saudável? É se eu usar um método contraceptivo que controla essa parte hormonal. E aí a gente pode utilizar um hormônio antiestrogênico, como nestorone, gestrinona. Olha, gestrinona. Ou essa paciente pode usar um DIU ou pode usar um etonogestrel e fazer o tratamento com o controle anti-inflamatório. Etonogestrel? O etonogestrel é o Implanon, que é um excelente contraceptivo, Gosto. mas eu gosto. Sabe por quando que ele não dá muito certo? Quando a paciente não está no caminho Pacientes certo. bem inflamadas com ele. Mas aí tem que tratar Ele não essa estimula parte. o aumento do SHBG? Sim. Então, por isso que eu nunca coloco ele sozinho. Eu sempre faço implantes combinados. Por quê? Certo. A gente tem que avaliar tudo, né? Hoje eu levo muito em consideração aquilo que a paciente vai conseguir custear por longo prazo. Porque o método contraceptivo ela vai usar uma boa parte da vida. Então, o que ela vai conseguir custear Então, eu faço associações. Se é uma paciente que eu não tem condição de ficar usando o Nestorone, que só dura 6 meses, é um implante caro. Também não tem condição de usar a gestrinona ou não tem indicação de usar uma gestrinona. Uma paciente que tem mais de 30% de gordura, usar uma gestrinona ali é um tiro no escuro. Porque ela vai inflamar, ela vai inchar, vai ter muita fome, vai alterar tudo, vai ser ruim. Vai ser bom para uma coisa ou ruim para outra. Então, também não dá. Aí eu tenho que emagrecer essa paciente, eu faço o quê? Gestrinona pallet. Chip, você diz. Gestrinona, eu uso silástico, que é um outro tipo de implante. É um chip, só que ele tá dentro de um tubo de silicone que a gente tem que tirar a cada 12 meses. Como que seria esse? Como que chama? Silástico, é um implante silástico. Gente, existe uma grande diferença. Que bom que a gente Que ele falou não disso agora. dissolve, né? Isso, porque todas as coisas que vocês escutam falando mal de gestrinona, É porque eu uso gestrinona há 2 anos já, mas o implante, o o chip. implante o chip. Maravilhoso. Provavelmente foi o chip, porque o chip numa mulher como acaba você sendo- tá lindo. Você, a gente pode usar. Agora, uma mulher que tá inflamada, acima do peso, que bebe, que tem uma Não vida... vai ajudar. Não vai ajudar, vai ser horrível, ela vai inchar. Como volta e meia tem alguma famosinha dizendo, coloquei um implante que é cheio de Engordei. espinha. Não foi o implante, é o estilo de vida dela. E o médico que não teve o discernimento de dizer assim, minha filha, você não tá pronta. Porque eu falo. eu Nem digo, todo mundo, então. tem muita gente que chega e vim colocar o Sim. chip com você, quero ficar igual você. Eu digo, não, ainda não tá na hora. Vai demorar 1 ano e meio pra você chegar nisso. Vamos né? E eu trabalhar essa insulina, né? Direito. Exato. Tem que emagrecer pra merecer. O chip tem que merecer. O chip não Existem é pra também todo os chips mundo. aí, os implantes, que tem médicos indisplicentes que acabam ali colocando oxandrolona, entre outros, hormônios, Sim, outros... a própria anabolizante, né? Que a gente fala que é a ox. Uma coisa é você repor o implante com uma testosterona, você que tem 40 anos. Você colocar uma ox ali numa dose alta e vai ficar 6 meses ali, gente. Tem coisas, tudo tem que ver para quem você está prescrevendo. Então, por exemplo, você falou da oxandrolona. A oxandrolona, ela tem sido, é um hormônio sintético, anabólico, mas com perfil de segurança muito grande. E, por exemplo, eu coloco implante de oxandrolona em senhoras com fratura patológica, pós-menopausa, com perda. Por quê? Porque ele vai ajudar no ganho de massa muscular. Agora, você colocar numa menina, que é só porque ela tá querendo cortar caminho, não, entendeu? Não dá. Então, primeiro tem que pagar o preço para estar onde você quer estar. A gente estava conversando aqui o tanto que a gente é regrada, isso, aquilo, e mesmo assim, ainda tem que passar alguns problemas, engolir alguns sapos. Imagina uma pessoa que está com o organismo inflamado, não tem rotina, não treina, não se ajuda. Aí você vem com um negócio sintético para botar dentro dela. Aí não vai dar certo. Sempre lembrar do mudança de hábitos, o que é né, estranho ao gente? nosso corpo vai gerar inflamação. Tudo. Mas aí a gente o que faz? Controle de danos. Porque, por exemplo, nós estamos vivendo mais. Então, como que a gente quer viver mais? A gente quer viver com autonomia, com força. Para isso, a gente precisa pensar em reposição hormonal. Sim. Então, repor testosterona, estradiol, progesterona é fundamental para quem quer viver mais. Você viu que agora, há pouco tempo, nos Estados Unidos, a gente fala muito, os americanos têm as melhores tecnologias, têm o melhor tudo. Mas até esse ano, o rótulo de todos os hormônios era um rótulo
preto, né? Como se fosse tarja preta. E ainda tinha escrito assim, esse remédio pode causar câncer. E isso gerou, nos Estados Unidos, a população tinha medo de usar hormônio. Uma parte da população, Sim. porque a outra estava ali, nadando de braçada nos implantes, nos peptídeos, que há muitos anos se estuda lá. Né? Já tem mais de 100 anos, já tem mais de 60 anos que tem implante de metformina, tem implante de hidrocortisona, tem prasterona, Melatonina, né? melatonina, NADH, eu adoro. NADH. NADH é uma maravilha. Você deve ter visto bastante lá em Miami, né? Tô aqui As botando no clínicas. Google. Não, NADH, eu falo que é a menina dos olhos do momento. Por quê? Porque nos últimos 5 anos a gente está estudando muito as mitocondriopatias. Porque voltaram a olhar Sim. para dentro da célula. Então, a gente pensar em mitocôndria tem que entender toda essa questão de cascata de produção energética e o principal cofator aí é o NAD, né? Então, hoje tem muitas terapias voltadas para o uso do NADH, tanto endovenoso, quanto intramuscular, quanto na forma de implante. Ainda não tem protocolos para isso no Brasil, mas fora do Brasil isso é bastante estudado, assim. Eu gosto muito, porque o NAD não é um hormônio e nós perdemos a capacidade produtiva dele, também a capacidade absortiva, a partir dos 25 anos de idade. É que nem um colágeno. Caramba, A partir não dos sabia 25 que anos era de a partir idade, você já está 25. perdendo. Por isso que já tem alterações do metabolismo. E nos 30 você sente, nos 40 você sente mais. Quando você começa a repor o NADH, pode ser feito também por via oral, porém a biodisponibilidade é baixíssima, né? E então, acaba que você tem que usar uma quantidade muito grande, acaba que o paciente não aceita, não consegue usar, não faz certinho. Então, é melhor você ir para outras vias. E aí você melhora a disposição, melhora a forma com que a célula faz a autolimpeza ali, né? Faz as reações de oxirredução. E isso melhora também o processo de emagrecimento e outras doenças crônicas. É bem legal, Nossa, a como ele gente gera foi agora energia. lá longe já. Você usa implantes? Eu uso. Hoje eu estava até falando com uma colega que estava com medo de começar os implantes, aí eu disse, passa o caso aí pra gente entender melhor. E aí ela passou o caso, não, esse paciente merece um implante. Coitada. Já era uma paciente de 46 anos, numa menopausa em transição, que estava tomando já remédio para dormir, estava tomando uma medicação para ansiedade, e a ansiedade fazia ela ter taquicardia. Foi no cardiologista, o cardiologista disse, não, você não nem pensar em implante, nem pensar em hormônio, mas na verdade ele não avaliou melhor o todo. Essa taquicardia era a ansiedade dela noturna. Porque isso acontece, tá? As mulheres têm muito transtorno disfórico, né? Relacionado à queda da serotonina e da dopamina, que acontece com a queda do estradiol. Então, com a queda do estradiol, a gente tem queda dos neurotransmissores. É por isso que a mulher fica irritada, por isso que a mulher fica insuportável, né? Pavio curtinho. Ou e triste, ninguém né? entende. Depressiva, Ou né? depressiva. Chorosa. E outra, muda o comportamento alimentar. Geralmente a mulher tende a buscar mais doce. E aquela que gostava de doce, ela vai buscar mais massas. Olha só. Muda, porque ela começa a buscar a produção de prazer por fora. Mas ela não quer esse contato com pessoas, ela quer de outra forma. Porque assim, busca por prazer pode se dar de várias formas, mas a alimentar ela é mais fácil. Porque libera ocitocina, vários hormônios aí da felicidade. E é engraçado, quando a gente estava falando, eu gosto muito de observar o comportamento da galera da pré-história. Porque eu falo, cara, antigamente a galera não tinha depressão, ansiedade, libido baixo, parará. E é óbvio, eu também sou formado em sociologia, eu sei que somos frutos da nossa sociedade. É impossível a gente viver num mundo de TikTok, onde temos que tomar muitas decisões na vida, onde a gente é hiperestimulado ali com muitos estímulos. Mas assim, a gente estava falando de uma dieta anti-inflamatória e você fez a metáfora aí da dieta de tudo que está próximo a Deus, né? Eu achei muito interessante. Então, quando a gente traz alguns hábitos mais arcaicos, a gente vê que é a solução para muitos dos nossos problemas. Então, a gente avança muito na medicina, mas às vezes a solução está em apenas simplificar as coisas. Né? Então, a gente está falando... Por que eu estou falando isso? A gente falou da ocitocina. E às vezes você só dormir mais, já libera mais ocitocina. Então, você está mais disposto, você não ataca a geladeira, você não tem crise de compulsão. Então, é muito legal ver como são os hábitos assim, angulares. Tudo está ligado. O sono, e a libido, e a vontade de comer, e a gordura, o cortisol. Exatamente. E falando nisso, por exemplo...
eu adoro essa parte hormonal e tudo. E tem uma coisa, colegas mesmo ficavam zoando de mim no começo. Falava assim, eu vou lá tomar umas bolas, não sei o quê. Eu dizia, eu não dou bola. Se você for lá, eu não vou te dar. Porque você não merece. Você tem Não é? 30 anos, vai dormir, vai Nossa, parar de comer besteira. Eu falava desse jeito, sabe? Uma barriga Porque de show. pra pessoa se tocar que, assim, nem tudo é pra todo mundo. É justamente por isso que é importante a consulta, pra você entender ali como que eu posso ajudar essa pessoa. Se eu posso ajudar essa pessoa da forma mais simples, mudando hábitos, fazendo uma suplementação, se é um paciente jovem, o que é que eu penso? Se eu for dar testosterona para esse menino agora com 25 anos, como que vai ser a resposta dele, ele com 70? E eu tenho professores com 70 anos que luta taekwondo, que luta jiu-jitsu, que participa de campeonato. Quer dizer, velhão, tá top, tá hormonizado, tá se cuidando. Só que se eu começo a fazer isso no menino de 25, talvez ele nem chegue nos 70. E não por conta do hormônio, mas porque eu já vou saturando, eu já vou fazendo o que aquele corpo tem condição de fazer. Enquanto o seu corpo tem condição de responder, você tem que estimular o corpo. E aí, É isso que a gente... vai aquela pergunta que não quer calar, que agora vai gerar uns haters aí. E o bodybuilder, né? Começa desde novo, né? Nossa, é verdade. Ai, Agora está crescendo muito a questão do bodybuilder limpo, né? Que eu acho que isso vai ser bem difícil de sustentar, porque... E é isso que eu falo muito para os meus pacientes que não são bodybuilder. Eu falo, calma, porque não é novinho. Eu digo, calma, vamos conversar. Você quer trabalhar com fisiculturismo? Você quer... Não. Então vamos, confia em mim. A gente vai conseguir ganhar músculo, você vai ficar do jeito que você quer, rasgado. Vai demorar um pouquinho mais. E eu vou precisar muito da sua ajuda. Porque a pessoa tem que seguir na reta, né? É água, é alimentação. E, mais uma vez, voltando num paciente que tinha contraindicação formal de uso de testosterona, eu trabalhei somente com alimentação e suplementação. E ao longo de 1 ano e meio, ele ganhou 20 quilos de massa muscular. Nossa. Isso é um super case, assim. Mas, assim, cara, mudou a vida dele. Disciplinadíssimo. Hoje, ele até mudou de área, porque ele era professor de direito, advogado, né, mas não atuava, era só como professor, e ele fez faculdade de biomedicina e hoje ele tem farmácias. Caraca, que legal. Pra você ver. Porque impactou tanto, porque foi um trabalho mental muito forte. Eu falei, olha, a gente poderia usar testosterona, mas no seu contexto não, porque era um paciente grave, ele tinha um distúrbio de coagulação e tinha sofrido 2 infartos já muito jovem, então tinha toda uma questão, sabe, aquele monte de profissional em cima de você. E na época ainda era mais difícil do que hoje. Então eu preferi não mexer. Hoje minha conduta já é diferente. Eu ligo para o cardiologista, ligo para quem for, e digo, olha, eu vou começar com uma testo assim, porque a testosterona tem também os efeitos anti-inflamatórios. O que não pode é fazer suprafisiológico. O que é fisiológico, o corpo aguenta e quer. Está preparado para isso. Então, por exemplo, um homem de 65 anos que teve um CA de próstata, fez uma ressecção prostática e está bem depois disso, né? Fisicamente já está ali fora daquele risco da doença evoluir, já tirou tudo. Eu posso usar testosterona? Posso. Não é uma contraindicação absoluta. Eu faço isso resgata, isso impede muito o seu paciente, porque esse paciente ele vai morrer de outras coisas, vai morrer de infarto, ele vai morrer de uma queda, de uma fratura, ele vai morrer de tromboembolismo no pós-operatório de uma fratura, mas não vai mais ser do câncer de próstata, já tirou. Pronto, agora vamos fazer. Só que aí existe reposição hormonal e bomba. Bomba é o suprafisiológico. É eu pegar um menino de 25 anos e tacar testosterona suprafisiológica nele. Aí ele sai por aí. Sim. Aí o que a gente pega hoje? Muito menino de 30 anos, de 25 anos, tomando tadalafila, não sei o quê. Aí queima as medicações. Aí o outro paciente que é adulto, que é mais velho, que escutou também, aí já chega falando mal. Mas não quero tomar tadalafila. Eu digo, meu filho, seu caso é outro. Aí até a gente explicar, olha a confusão, né? Então, assim, todo remédio, ele pode ser bom ou ruim. Depende de quem tá indicando e para quem tá indicando.
é isso. Então, a gente pode usar testosterona? Pode. Pode usar tadalafila? Pode ser prescrito para... Sim. Pode. Tem ação sobre brownização de gordura, ajuda no processo de emagrecimento. Para mulheres com lipedema, por exemplo, ajuda na melhora da vascularização periférica. Uma mulher na menopausa, que também tem a questão de diminuição da parte sexual, da vascularização clitoriana, posso usar também. Então, depende de para quem que eu vou usar. Agora, um menino de 25 anos, que tá trocando a noite pelo dia, que é preguiçoso, que come um monte de besteira, aí, realmente, eu não faço, entendeu? Eu reeduco. Então, por isso que não é muito meu público, porque ficam putos comigo. Achando que vai lá... Porque chega lá, vai tomar pensar bomba, que vai sair bolado. Eu digo, não, meu filho, você tem trabalho pra fazer, Como viu? as Cuida. visões são distorcidas de hormônio. Um que quer já tomar, o outro tem medo. Que loucura, né, gente? E eu, assim, e você sabe quando a pessoa tá queimando, tá queimando cartucho, né? Tá indo antes do tempo. Porque pode olhar o corpo de um menino de 25 anos, que come bem, que dorme, que ainda tem uma vida mais tranquila, que come comida de verdade, não é um menino que bebe, não sei o que você vê, é rachado, é trincado, sem fazer muito esforço, sem ir pra academia todo dia. Esse é o corpo do menino. Agora o menino que bebe, que come muita besteira, que vira a noite jogando videogame, não sei o quê, ou trabalhando, sei lá, mas que já tem uma rotina desorganizada com 25 anos, você vai ver que você sabe que ele tá usando bomba, porque é um shape inchado. É inchado, não é um corpo bonito, seco, Aquela pele flat, fininha, a assim. pele fina, desenhada. A pele é um pouco sebenta, assim, não é a mesma coisa. É verdade. A gente já sabe quando o shape é natural, quando não é. É verdade. Agora que eu tô falando com relação de natural ou não, de níveis suprafisiológicos, tá? Porque é muito comum também a gente pegar meninos, assim, um adulto jovem que, por exemplo, trabalha no mercado financeiro, vira à noite trabalhando, estresse lá em cima, ele também tem uma queda de testosterona. Sim. Aí eu não vou deixar esse cara a ver navios. Aí eu faço a reposição níveis mais baixos, para deixar ele ali no máximo no 900. Então esse cara ele não vai ficar bolado, porque a testosterona fisiológica não deixa o cara bolado, não deixa o cara gigante. O que vai deixar ele gigante ou não vai ser a rotina dele de treino, alimentação e descanso. Sim. Aí se ele não faz direito nenhuma dessas três, aí eu tenho que botar teste lá em cima, suprafisiológico. Então eu consigo deixar a pessoa bonita e saudável, só que ela tem que fazer a parte dela, que é controlar ao máximo o ambiente, a rotina. Que aí você vai deixar ela numa testozinha ali dentro do que o corpo dela está preparado, vai ser lindo, dá tudo certo, não tem problema. E esse paciente vai ter longevidade no uso da medicação. A pessoa tem que se ajudar também. Eu costumo falar que quando as minhas alunas vêm para mim como treinadora, eu falo, gente, eu não sou mãe de santo. Eu não faço milagre, eu faço a minha parte, posso te mostrar o caminho de ouro, né? Que nem você está falando, mas você precisa fazer a sua parte também. Não tem almoço grátis, né? Por exemplo, tem que pagar é o muito preço. individual, nós já sabemos, mas na sua visão, uma reposição de testosterona para a mulher mais segura, ali, né? Enfim, fale por ordem, vai. O que você prefere? Implante, injetável, comprimido, gel, Para mulher, transdérmico? eu sempre começo com o transdérmico, porque eu gosto de conhecer ali a resposta da paciente e também a resposta laboratorial. Porque, gente, a gente é muito diferente. A gente esquece isso. Então, quando você mandar uma mensagem numa clínica e a primeira vez que você está indo lá e a pessoa disser, seu implante é tanto, não vá, porque essa pessoa não te conhece. O exame é o retrato do momento que você fez. Eu não sei sua rotina, eu não sei o seu histórico familiar, eu não sei como você vai responder realmente a essa testosterona. Então, eu começo com a mínima dose efetiva por uma via que é fácil de tirar. Legal. Ô, mulher, vou te passar um gelzinho. Só não começo com gel quando? Quando a paciente tem criança. Que aí, o contato com a pele pode ocorrer contaminação. Aí eu faço injetável, que uma dose personalizada, baixinha também, porque geralmente a mulher a gente precisa deixar ela ali no nível de 45, 50, né? Tá. O máximo da mulher, na maioria das referências laboratoriais, é 65. Então, a gente tem que deixar ela no quartil superior, mas também evitar o risco de fazer suprafisiológico. Aí, depois que eu conheço esse organismo, por exemplo, você fez 6 meses de gel comigo.
Aí eu já entendi, a Vivia fica bem com 3 miligramas dia. Então eu já sei qual implante que eu vou colocar para ela. Aí eu já tenho segurança, entendeu? De Sim. passar para outra via. Porque o implante, ele veio para dar comodidade posológica. Ele não vai, a testosterona é a mesma. Só que é diferente a forma com que você vai lidar com ela, que vai estar ali, implantei ali, É gradual também. ele vai estar sugando Liberado devagar. E uma mão na roda, né? Vamos lá, né? 6 meses eu ficar livre, eu pelo menos adoro. Nossa, porque- ficar passando gel. Eu até explico para paciente, olha, nesse começo vai ser chato, porque vai ter que passar gel, vai ter que fazer isso. Mas eu preciso para eu te conhecer. Porque daí eu vou conhecer. Pode ser irmã gêmea. Uma pode ter queda de cabelo com Assim. 40 de testosterona, níveis laboratoriais, que ainda está longe ainda do suprafisiológico. E a outra com 65 não tem nada. Então, cada uma vai ter uma resposta. Por isso que eu gosto de ver, de ir tateando. E outra também, que tem mulheres que têm uma hipersensibilidade, né? Com uma baixa Já faz. dose, já tem muito colateral. E tem mulher que você pode botar que ela não tem nada. Por exemplo, eu tenho uma paciente que usa um G7 com T4, quer dizer, 7 pellets, pellets não, é o silástico, canudinho que eu falei, né? Que é o inabsorvível. 7 de gestrinona, e a gestrinona, ela é extremamente androgênica, né? Assim, em dose alta, realmente, Sim. pelos, pode ter muito colateral. E ela, a única coisa que aumentou nela foi pelo, mas assim, não queixa de nada. Não De tem, outros não, colaterais. cabeluda, assim, porque pode cair cabelo. Então, esses sintomas relacionados ao hiperandrogenismo, né? E ela responde super bem. Eu, com 35, com uma pellet de 35, fico careca. Caraca. Não dá para usar gestrinona. Hipersensível. Então Você é usou isso. também gestrinona já, Já né? usei isso. Então é isso, você tá vendo? Eu vou falar mal da gestrinona? Jamais, eu amo gestrinona, trato muita patologia com gestrinona, muitas. Mas pra mim não deu certo. Aí quando eu preciso testar a gestrinona numa paciente, por exemplo, eu começo com o óvulo intravaginal. A mucosa vaginal também é um ambiente muito bom para absorção de Olha. medicação, especialmente os hormônios. Então, testosterona você pode fazer intravaginal, estradiol intravaginal. E a gestrinona também nesses casos de pacientes que têm doenças hiperestrogênicas, têm endometriose, adenomiose, e que eu ainda não tenho segurança de prescrever um implante, porque eu preciso conhecer a dose, que eu gosto, isso é uma conduta minha, tá? De querer ter segurança de como que essa paciente vai responder. Porque para a mulher não tem nada pior do que ter espinha e queda de cabelo. É. As outras coisas, por exemplo, tem gente que fala, minha voz vai mudar, meu clítoris vai ficar grande. Mulher, dê graças a Deus. É, deixa o Reclame periquito disso, lá, porque às vezes o homem não encontra, fica mais fácil tem pra as ele. coisas mais horrorosas do mundo. Gente, Facilita. ninguém fica falando disso. E outra, ninguém vai Aí- ver periquito de vez em quando, que você bota pro jogo, não é, gente? Tá cada A dia cara mais que é difícil. pior, que todo mundo vendo tua cara. O periquito é qualquer um. Esse Quando qualquer é um o que vê. marido que fala, aí eu fico, tá de brincadeira. Seu marido falou isso, então seu marido vai ter que vir aqui conversar comigo. Não que é? então vamos ter que pedir a Tem. testo dele, tá baixa. Exato. A testo Não dele é. tá baixa. Nossa, é verdade, Ficou olhando né? agora, fiscal de... Não, não dá. É verdade. Gente. Mas fala um pouco dessa intravaginal, porque eu vi recentemente e não conhecia também. Intravaginal também é mais um veículo, uma forma de fazer, E né? aplica no consultório, no seu consultório? Não, é prescrito, Ela manipulado leva em casa? em óvulos. Você manipula óvulos com uma base que é absorvida e aí a paciente, antes de dormir, aplica, vai deitar. E é tipo assim, falando assim no português, claro, é tipo aquele remédio que todo mundo já aplicou de candidíase, por exemplo. Isso, é do mesmo Entendi. formato, mesma forma. Entendi. Tipo uma pomada lá dentro. Isso. Por que eu prefiro? Existe gestrinona oral? Existe. Mas enzima hepática vai lá pra cima. E eu sou daquela. Boca foi feita pra comer. Tudo que a gente, metabolização hepática é ruim. Entendi. Entendeu? Porque o hormônio sobrecarrega muito. Então eu prefiro outras vias. A via vaginal é uma via segura. Também é fácil de eu poder tatear os sintomas. E aí, já tá usando? Teve algum. Oleosidade aumentou, notou alguma diferença na queda de cabelo? Eu peço para a paciente me mandar foto de bolinhos de cabelo, porque às vezes não tá caindo cabelo a mais, mas como 2 meses depois, ela viu uma reportagem. Tá caindo, fulano usou gestrinona e disse, meu cabelo tá caindo. Então, desde o dia que eu começo, eu já falo, a partir de hoje, eu quero que todo dia você faça, quando for dormir, pinte o cabelo, faz uma bolinha, você vai guardando. Caraca! Toda sexta-feira você vai mandar foto. Que interessante. Hoje eu tenho muitos artifícios, assim, para
para me proteger dessas falácias, porque tem muita coisa, tem muita história, né? Mas é isso, olha o pouco de tempo que a gente ficou, olha até onde a gente foi. A gente falou de gente jovem, de pessoas mais velhas que precisam, de pessoas mais jovens em situações que precisam. Então, o hormônio ele vai ser bem-vindo de acordo com o paciente que vai receber e a forma com que você vai entregar também. Exato. Muitas pessoas têm a visão errada, né? Tudo a hormônio é anabolizante. Não, o hormônio ele é uma via terapêutica. O whey protein é anabolizante. O whey protein aumenta a aminoacidemia, Tudo que vai ajuda aumentar o anabolismo. Então, é com muitos conceitos errados. É igual a questão do carboidrato. Para emagrecer, precisa cortar carboidrato? Jamais. A gente ama carboidrato, só que existem vários tipos de carboidrato. Então, qual é o que a gente deve usar? Então, é muito erro conceitual. E eu acho que a internet, ela traz um benefício do acesso à informação, porém tem muita desinformação. E tem muitas pessoas lucrando com a desinformação. E isso é o pior, né? Então, a gente que trabalha sério tem que estar sempre... Por isso que eu gosto muito de falar, gosto muito de estar nesse momento, de poder falar o nosso lado. Sim. Ó, deixa eu te explicar como é que é. Porque tudo tem o lado bom e científico da história. Então, hoje, por exemplo, a minha mãe, ela teve câncer de mama. Minha mãe hoje está muito melhor do que antes de ter tido o câncer de mama. Por quê? Porque eu conduzo ela da minha forma, junto com o oncologista. Eu liguei e falei, olha, eu trabalho com nutrologia, com longevidade, então eu gostaria de entrar com isso. A gente foi discutindo e foi montando. E ele tá amando, porque a minha mãe tá super bem. Ela faz ainda o uso do anastrozol, mas ela usa um estradiol vaginal para não ter ressecamento vaginal. Eu tento deixar o estradiol dela ali pelo menos 50 para ter uma proteção óssea. Ela faz o uso dos aminoácidos injetáveis semanal. Aí ganhou 13 quilos de massa muscular nos últimos 3 anos que a gente passou por isso, né? Então, assim, a coroa tá chuta, tá gata, tá bem pra caramba. Então, são coisas que eu vou sempre monitorando, eu vou ali, converso com outro profissional, tem gente que tem uma visão diferente. Por exemplo, fraturas. Para paciente idoso que teve uma fratura, eu posso entrar aí com a testosterona, com o GH, com a nandrolona, para ele recuperar mais rápido. Porque o que mais mata o idoso com a fratura? É ele ficar parado. É Exato. O risco de tromboembolismo e as doenças infecciosas oportunistas. Já tem uma dificuldade para ganho de massa, a depressão é mais precisa, né? Então, para eu recuperar mais rápido, eu tenho que botar esse idoso para pegar peso, andar, fazer exercício, para consolidar logo esse osso. Minha mãe faz uso de nandrolona e tá sendo incrível, porque ela sentia muitas dores, estava perdendo massa. Nandrolona, olha, eu amo, se eu pudesse. Adoro também. Amo. Ajuda demais. Pacientes com Covid, síndrome pós-Covid, os pacientes que estavam evoluindo com a síndrome de insuficiência respiratória. A caixa torácica é toda envolvida por uma musculatura. Então, se eu não dou potência para esse músculo, eu deixo o paciente lá deitado só na sopinha, estou matando o paciente. Então, tem coisas que a gente... O que eu fazia para os meus pacientes? Eu pedia fisioterapia de 2 em 2 horas. O fisioterapeuta ficava puta comigo. De 2 em 2 horas eu ia fazer fisioterapia respiratória e eu fazia testosterona e nandrolona. Uau. E em alguns casos GH também. Olha que então, incrível. Melhora assim, muito mais rápida. Tem ação anti-inflamatória. Então é isso. O hormônio, por exemplo, se você faz empilhamento de dose, aí ele pode se tornar inflamatório, a pessoa ficar inchada, pode ser ruim. Agora, se você faz níveis fisiológicos, vai ser maravilhoso. Que Vocês já estão querendo acabar, gente. Vale. Nossa, agora vocês entenderam pra que serve hormônio, né? Não, eu achei que a gente tava conversando há 20 minutos, eu fui ver 50 minutos. Já foi, já passou, gente, que incrível. Ai, que pena. Mas olha, incrível explicação. É muito importante. Gente, é muito importante esse conteúdo, porque ainda existem muitos tabus, né? Muitos. E não é só das pessoas leigas, é de médicos, é de nutricionistas, de profissionais da saúde. Próprios profissionais da saúde. E eu Por isso que eu achei legal vocês trazerem também essas dúvidas. E eu particularmente gosto muito de conversar com mulheres, porque a gente se entende, é diferente, eu acho, de certa forma, do que mesmo que seja um homem médico, assim, sabe? É verdade, é diferente. Faz essa diferença, essa sensibilidade. Muito legal, muito obrigada. Eu queria muito perguntar legal, da Raila empresária também, porque hoje a gente falou mais do seu conteúdo técnico, mas você é uma baita de uma empresária. Acho que a gente tem que marcar uma segunda conversa.
Vamos marcar uma segunda certeza. conversa que a gente já vai ter case para apresentar aqui da Vivi. Com certeza. É isso aí. Bom, doutora, foi um prazer te receber. Agora a gente tem presentes pra você. Ai, obrigada. Temos aqui uma creatina da Unique. Mandou uma creatina pra você, Clonapur, a revolução da creatina com sabor de Pink Lemonade. Muito legal. E como sempre, a Unique sempre manda uma fotinho aqui. Sua melhor versão floresce quando você aprende a se cuidar com ciência, equilíbrio e amor próprio. Olha, Gosta dessa foto? Ai, adorei. Uma fotinho, uma homenagem pra você. Obrigada. Esse Sua sacolinho creatina, pro seu ganho Obrigada. da clínica. E aqui é um presentinho da Clínica Sanches. Ai, obrigada. Você ganha um procedimento estético para sua escolha ou uma avaliação nutricional com a sua nova Nutri. Seu talherzinho das suas Para marmitinhas. marmitas. E esse aqui é uma vela de Natal Nossa, Ai, eu que vi graça. que você de postou, ficou vanila linda. e lavanda Ai, que para lindo. cheirar assim, gostosinho a sua casa. Super Depois eu vou te mandar a chique, sua adorei. Ai, que linda. É uma delícia, com Ai, cristais. que delícia. Para energizar o seu Energizar ambiente. o ambiente. Adorei. Obrigada, Que Vi. isso, é um prazer te receber. Muito obrigado. Volte mais vezes. Vou marcar um treino também, doutora. Vamos Vamos marcar um marcar. treino. E é isso, gente. Finalizando mais um Ironberg Cast dela. Mas a doutora esqueceu de deixar aqui o Instagram dela. Os seus meios de comunicação, naquela câmera, para todo mundo te encontrar. Bom, gente, para quem quiser discutir um pouco mais sobre isso, passar em consulta e também conhecer as outras frentes que eu trabalho, né, na parte de gestão, de ajudar profissionais de saúde, é doutora Raila Teixeira, tá? Comum, R-A-I-L-A Teixeira. E é isso, gente. Obrigada. Maravilhosa. Gente, finalizando mais um Ironberg Cast delas. Gente, curta, compartilha, coloca aqui quem vocês querem que a gente entreviste aqui no podcast do canal do Ironberg. Um beijo grande pra Beijo vocês. e Obrigada até a por estar com próxima a gente. semana. Adeus.